Então, galerinha, vamos lá dar continuidade aqui, o fechamento desse grupo de questões. Nesta aqui, a gente tem ah, um elemento X que ele sofre uma reação aqui nuclear, né? E ele quer saber, então, o seguinte, ó, o nuclídeo representado por X tem número de prótons igual a... Bom, aí a gente analisa, né? Gama é 0 e 0. Então, se o hélio é 4, ele é 3. E se a massa do lítio é 3 e o hélio é 2, ele é 1. Então, nessa tipo de análise, o número de prótons, ele é 1, né? E a quantidade de nêutrons é 2, porque é a subtração de 3 menos 1 é 2. Então, nesta questão, a gente tem aqui a resposta letra E, né? Direto aqui no tipo de abordagem, né? Então, tá aí. Vamos dar continuidade à próxima. A gente tem agora, ah, de novo aqui. Ah, tá, beleza. Nessa aqui a gente tem uma desintegração, do urânio em Pb 207. Então é uma reação nuclear. Bem interessante isso aqui, tá? 235 92. Ele vai se desintegrar no Pb 82 e o 207. E para isso a gente precisa saber quantas alfas, 4 e 2, e quantas betas a gente tem, né? Menos um e zero, tá? Então é fácil, porque agora eu tenho que lembrar quantas alfas eu tenho que ter, x, que multiplique por 4, que se some com 207 e que dê 235, né? Então, provavelmente, o número de partículas tende a ser um número bem alto, 7 ou 8. Então, se for 7, se o nosso x for 7, 7 vezes 4 é 28, né? E 28 somado a 207 dá 235. Então, é 7 partículas alfas. Por outro lado, na beta, a gente tem que fazer uma análise compensatória. Então, 7 vezes 2 dá 14, que somado a 82 dá 96. Só que se eu tenho 92 do urânio e no total eu tenho 96, a beta, o número que eu tenho que ter é 4. Por quê? Porque 4 vezes menos um dá menos 4. Subtraindo menos 4 de 96 dá 92. Então, na resposta, a gente tem aí duas possibilidades iguais. Olha que maravilha! Ou a letra A ou a letra C. Deve ter algum erro de digitação, né? Ou A ou C. Mas aí o gabarito está dizendo A. Tá? Tem alguma coisa aqui de digitação errada, mas é 4 betas, né? Então, na próxima agora, a gente tem XPSEX, fala dos modelos atômicos, e aí a gente tem que analisar, ó, podemos afirmar que a relação do modelo atômico e o estudioso cujo trabalho constituiu para a construção do respectivo modelo está corretamente em qual alternativa, né? Então, a gente tem que ver o que ele dizia. Por exemplo, modelo de Dalton, comprovação da existência dos raios catódicos. Falso. Não é isso que aconteceu, né? Vou botar aqui em vermelho. B. Modelo de Thomson, observação dos fenômenos da radioatividade. Não. Modelo de Rutherford, Heisenberg, precisa de incerteza. Não, isso veio bem depois, nada a ver. Modelo de Bohr, Planck, propôs o conceito de quantização. Isso sim. Sommerfeld, Chadwick, descoberta do nêutron. Não, o nêutron veio bem antes de Sommerfeld. Falso. Então, aqui uma questão boa, com um grau de profundidade um pouco maior sobre modelos atômicos, mas uma questão ainda, né, dá para fazer. Não era extremamente difícil. Já na próxima, a gente tem aqui um elemento que ele possui 28 nêutrons, então a subtração é 28. A distribuição dele termina em 3d4, 3d4, e ele quer o número atômico e o número de massa. Ó, 3d4, então a gente olhando na tabela, ele vai ser o crômio, 3d4. Então, se eu sei que o crômio é o 3d4, o número atômico é 24. E a massa, ele vai ser 52. Então, era só olhar na tabela. Então, a resposta tem que ser letra A.
24 e 52, tá? Então é só ter tabela periódica em mãos e resolver a questão. Vamos continuar na próxima. Ela diz o seguinte. Ah, tá. Qual tá correto? Eu tenho vários elementos que apresentam. Assinale a alternativa que apresenta elementos com o mesmo número de nêutrons. Então vamos lá. Letra A. O átomo de crômio com massa 54 e o átomo de ferro com massa 57. Então eu tenho que olhar para os números atômicos e subtrair. Será que vai dar o mesmo número? Provavelmente não. Aqui para cá dá, sei lá, 26, 24 não, 30, 28. Tá. E daqui para o ferro, não, olhei errado. Peraí, vamos de novo. Aqui, o primeiro é do crômio. O crômio é 24, com 54 é 30. Ferro é 26 e a massa é 57, é 31. Então essa tá falsa. É assim que a gente vai ter que fazer uma por uma. Olha que trabalhoso. B, o átomo de cobalto com massa 57. Então vamos lá. Cobalto 57, cobalto 27, deu 30. Cobre 62, cobre 29, deu 33, falso. E assim por diante. Cobalto 57, então 30. Ferro 57, 31, tá falso. Crômio 54, então dá 30, porque a massa, o número atômico é 24. Manganês 55, número atômico 25, variação 30. Então essa é a resposta. Letra D, né? Então era só analisar um por um. E a última vai estar errado. Manganês 55, então a variação 30. Zinco 63, zinco, cadê o zinco? 30, 33, falso, né? Então, questão bem tranquila até certo ponto, né? Tem que saber olhar e não se perder, se confundir. Já na 59, a gente tem aqui quais são as corretas. Os prótons são partículas de carga positiva e estão localizados no núcleo do átomo. É, e assim por diante, né? A gente vai ter que fazer uma por uma. Vamos ver aqui. Aí na 2, vamos botar verdadeiro. Elétrons são partículas de carga negativa na eletrosfera. Verdade. Os nêutrons são partículas sem carga, estão localizados na eletrosfera. Falso, né? No núcleo. Os prótons possuem massa maior do que as dos elétrons. Verdade. Nêutrons estão localizados no núcleo do átomo e possuem massa equivalente à massa dos elétrons? Não, dos prótons. Falsa. Os prótons e os elétrons são partículas que, embora possuem cargas opostas, estão no núcleo. Falsa. Então, bem tranquila. 1, 2 e 4, letra E. Letra E. Mais uma. Essa do Oppenheimer, do filme, né? Fala aqui do processo da Segunda Guerra, das bombas. E aí vem a questão. As duas bombas lançadas em 45 apresentam material físsil de urânio e plutônio. Comparados com os núcleos desses dois átomos, a maior quantidade de nêutrons observadas corresponde a. Comparando os dois núcleos, a maior quantidade de nêutrons observada corresponde a. Então, eu tenho que fazer a subtração, né? Então, urânio 235 em 92 é sua massa e o plutônio 239, né? Então, qual é a quantidade de nêutrons envolvida em maior? Comparando os núcleos desses dois átomos, a quantidade de nêutrons observada corresponde a. Então, agora tem que ver qual é qual nessa questão, né? Essa variação e essa variação. Eu acho que é isso. Então, aqui dá cento. Enfim, eu vou fazer aqui rapidinho na calculadora para a gente ganhar tempo. 235 menos 92, 143. E no outro, 239 menos 94, 145. Então a maior é 145. Questão estranha, né? Mal feita, na minha opinião. Letra C, porque é a que deu mais. É isso que ele queria. Então ficou bem estranho. Mas era isso. Na próxima, temos a imagem, a figura, então, das evoluções dos modelos. Ele diz sobre os quatro modelos apresentados, é correto afirmar. Todos os modelos
prevê a presença de cargas elétricas? Falso. O modelo de Thomson, por prever a existência de nêutrons, poderia explicar a radiação? Não. Não poderia explicar uma radiação. Diferentemente do modelo de Dalton, o modelo de Rutherford não explica a estrutura de cátions e ânions. Falso, porque ah, ele mudou, ele explica depois isso, né? A questão de ganhar elétrons e tal. Falso. Apenas o modelo de Bohr, com o advento das balanças de precisão, considerou a diferença de massa entre os elementos. Não, isso veio muito antes. Elementos radioativos não poderiam ser explicados por Dalton. Verdade. Letra E. Letra E. Tá? Bem boa. Mas não é tão difícil assim, na minha opinião. Na próxima, a gente tem aqui ferro mais 3 e comparado os valores de número atômico dos demais, a distribuição de mais baixa energia desse íon altamente ionizado é... Bom, ele quer saber a distribuição eletrônica dele, né? E aqui não é ferro mais 13, né? Tem que ser ferro mais 13, não existe ferro mais 13. Ou tem algum erro ali, ou era isso mesmo, mas é estranho, né? Ferro mais 3. Deixa eu ver. Será que é mais 13? Mas não faz muito sentido, né? Deixa eu ver aqui. Apenas no início do século XX, evidências mostraram que esse elemento não existe. Emissão verde, na realidade, deve-se presença de ferro altamente ionizado. Ferro mais 13, provavelmente. Tá, considerando tá, distribuição eletrônica. Tá. Então, o ferro ele vai ter, né, como característica 4s2, 3d, 6. Se ele é mais 13 mesmo, ele vai perder muito elétron, né? Muito elétron. Imagina, ele vai perder. Vamos fazer mais 13, vamos lá. Ferro mais 13. Deve ser isso mesmo. Ele vai perder 6, 7, 8. Só aqui ele pararia em 3s2, 3p6. E tem que perder mais 5. Então ele vai ser 3s2, 3p1. Então, letra A. Neônio 3s2, 3p1. Uma questão bem viajante, mas é isso. Perde os elétrons 13 no total. Vai diminuindo. Altamente algo que não existe, né? Mas enfim. Na 63 a gente tem então três elementos G, J, M que apresentam características. O M tão. Tá, então essa aqui a gente vai ter que montar. Ó. O M tem. Vou botar aqui. M tem 72 nêutrons. O G é isótopo, né? E é isótopo. O J é isóbaro do M e isótono do G. E aí, o átomo de G tem número atômico 83, tá? E o J tem massa 170. Beleza. Logo, o número de elétrons do J é... Ó, vamos lá. Então, vamos de novo ler para não se perder. O M tem 72 nêutrons e é isótopo do G. Beleza. Então, o M é 83. Show. E aí, o J é isóbaro do M. Beleza, então agora eu somo os dois para ver a massa. Então dá 155. Então, ah, isso, 155. Então o J é isóbaro do M. Ah, mas não faz sentido. E o átomo de G tem número atômico 83 e massa 170. Ah, tá. Então aqui é 170. Então aqui é 155. Foi? Muito bem. E ele diz então que é isótopo. O J é isóbaro do M. Show. E isótono do G. Beleza. Então agora a gente subtrai. Isso dá 87. Então aqui é 87. Agora eu descubro o X. Muito bem, que eu descubro os elétrons. Então na subtração, 155 menos 87, 68. Muito bem. Então, 68 é a resposta, porque é o número de elétrons e o número de prótons. Baita questão, né? Questão que se tu ler rápido, tu te confunde, e aí tu te perde dentro dela,
Mas é uma questão muito legal, gostei bastante dela. Bem legal, bem legal. E essa última aqui desse pacote de questões chega na questão das placas de emergência que indicam no escuro e apresentam né, a cor amarela esverdeada. Esse fenômeno é devido à presença do sulfeto de zinco e ele quer saber o que acontece. O aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência de quê? Colisões interatômicas, coloração dos átomos, transição eletrônicas, reações nucleares ou emissão de luz. Por que que ela acontece? Transições eletrônicas, né, galera? Sempre que tem a questão de pulo de elétrons, liberação de luz, tudo isso são transições eletrônicas, tá? Então tem a ver com esse tipo de abordagem dos elétrons. Então tá aí o fechamento desse pacote. Em breve a gente continua com mais questões aí, dando continuidade ao nosso trabalho de resolução, certo? Até mais!